Tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Max, aqui da FAMECOS, da PUC, e a gente está iniciando agora aqui um conteúdo para vocês, um podcast sobre uma pesquisa de economia criativa que está sendo feita pelo município de Porto Alegre dentro do Comitê de Economia Criativa. Temos aqui comigo a Joana, que faz parte do Comitê de Economia Criativa da Prefeitura, o Felipe Amaral do Caldeira e a Nice, da Universidade Senac, para a gente poder discutir um pouco sobre o conteúdo dessa pesquisa. O que diz essa pesquisa, o que essa pesquisa busca, pessoal, para vocês entenderem? A gente está tentando entender a cena de desenvolvimento e capacitação técnica nos setores criativos dentro do município de Porto Alegre. A intenção, na verdade, com essa pesquisa é compreender os empreendedores, compreender o pessoal que trabalha na área de economia criativa em Porto Alegre, qual é a necessidade de capacitação, de desenvolvimento, de estudos para melhorar dentro dos setores aqui no município. Para isso, então, foi feita uma pesquisa onde a gente tenta entender demograficamente quais são as empresas, os portes, os setores, número de colaboradores, PJs que interagem e também, aí, dentro de cada setor, mais específico, o que se precisa. Então, eu trabalho com áudio, eu preciso de capacitação em quê? Mesa de som. Ou eu preciso trabalhar com assistente de áudio para Boom, estou precisando de mais gente fazendo isso. E isso em cada um dos setores. Para a gente começar a conversa aqui, a gente combinou um pouco, eu vou fazer uma pequena introdução também do que a gente entende por economia criativa no município. Tá? A gente sabe que tem vários conceitos de economia criativa, e que, dentro desses conceitos, a gente tem uma pequena variação. Nós estamos usando para pesquisa aqui, entendimento, o conceito que o governo do Estado usa. É um conceito mais amplo, em que entende, como em todos os conceitos, a cultura como o core da economia criativa, então é o coração. Estamos falando das artes visuais, nós estamos falando das artes performáticas, circo, teatro, dança, a música, a literatura. Isso vai reverberando dentro desses círculos concêntricos. Então, a gente tem depois patrimônio, a gente tem festividades, expressões culturais, fotografia, vai para outras linguagens como o audiovisual, o artesanato, os jogos digitais, o jornalismo, até chegar numa borda de serviços criativos, que são áreas que têm seus produtos próprios muitas vezes, mas prestam bastante serviço. A gente está falando aí do design, da moda, da arquitetura, da publicidade e da TI, de uma maneira geral, que entra dentro desse espectro. Então, a gente está tentando entender, dentro desses setores do município de Porto Alegre, se os empreendedores estão precisando de gente para ser contratada, se não está sendo contratado porque o cara não tem tal formação ou essa formação, se quem é colaborador está necessitando melhorar dentro desses setores para se desenvolver. E, para isso, a gente tem aqui a galera para conversar sobre quais são as perspectivas, cada um com seus projetos, suas experiências, que eu acho que complementam bastante o conhecimento para a gente poder auxiliar o poder público e as instituições, digo aqui o Caldeira com a sua formação, a PUC, o Senac e outras instituições de ensino que fazem parte também do Comitê de Economia Criativa, para que possam também ofertar essas demandas e fazer programas junto com o poder público. Primeiro, então, de tudo, vamos chamar a nossa demandante. Eu vou pedir para a Joana explicar um pouco da pesquisa, da visão da Prefeitura, e se apresentar aí, Joana. Então é isso, a gente tem dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, uma coordenação de economia criativa que tem um programa que trabalha por diversos eixos. Um desses eixos específicos é o eixo de qualificação. Todo o programa ele é ancorado nessa governança do Comitê Municipal de Economia Criativa, que apoia e interage dentro daquelas que são as ações concretas do programa. Dentro do eixo de qualificação, nós temos diversos públicos, tanto o empreendedor criativo, como ele se qualifica, se capacita dentro da sua área, e se desenvolve enquanto empreendedor. Também o jovem que está acessando, ingressando no mercado. A gestão pública que precisa ser qualificada, o funcionário, o gestor público que pauta as políticas. E até aquele jovem que está nas escolas, nos ensinos fundamentais, como ele começa a perceber a economia criativa. E aí a gente sente aquela necessidade de qualificar essa política, esses programas, que alinhar essas estratégias, porque nós vamos para o mercado. E no primeiro mapeamento que a gente fez, a gente vê que as empresas de economia criativa elas têm dificuldade em empreender. O criativo ele é muito claro na sua capacidade técnica, na sua criação, no seu processo, mas o empreendedorismo ele tem dificuldade então, de se perceber enquanto negócio. E esse é um problema então, para desenvolvimento do empreendedorismo nessa área. E aí a gente precisa atuar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê no empreendedor aquela dificuldade de mão de obra.
tem escassez, eles dizem que eles faltam recursos para trabalhar. Ao mesmo tempo, a gente é em Porto Alegre um celeiro, né, de qualidade que exporta talentos. Como a gente reter talentos, como a gente faz com que esse empreendedorismo local, esse ambiente de economia criativa se fortaleça. Então, a pesquisa é muito também sobre isso, sobre pautar política pública de qualidade, né, e também assessorar para que aquelas entidades que trabalham com educação possam fazer um trabalho alinhado no sentido da gente empreender e gerar talentos que possam ficar no território, né? Isso. Então, tá bem. Nice, qual é a visão do Senac? Participou conosco fazendo o formulário, o questionário. O que tu me diz aí? Bom dia. Então, né, só complementando o que a Joana falou sobre o eixo de qualificação. O Senac, né, como instituição, uma instituição muito antiga e que tem um peso na formação dos jovens, adultos, e a gente tem desde a formação inicial e continuada, aos cursos técnicos, à graduação, que é onde eu atuo, a gente tem essa formação muito completa. Então, nós já tivemos, inclusive, né, em alguns anos passados, uns cursos com a prefeitura, alguns, inclusive, na área de economia criativa, o que nos aproxima cada vez mais. Então, né, quero colocar que, para além da participação durante a pesquisa do mapeamento, a gente oferece, sim, essas formações para jovens, adultos. Inclusive, a gente está rodando, né, uma das gratuidades na área da costura, lá na nossa unidade, que é ali no Centro Histórico. Então, acho que estamos trabalhando, né, em consonância e buscando qualificar cada vez mais. Então, tá bem. Felipe aí com o programa do Geração Caldeira, que é sensacional. Fui em algumas formaturas do programa. Sei que tem atividade para amanhã ou semana que vem. Tu deve estar no corre. Amanhã a gente lança a 4ª edição, né, do Geração Caldeira, o 4º ano que a gente está fazendo o programa. Então, o Instituto Caldeira, para quem não conhece, é um hub de inovação e de tecnologia, que hoje conta aí com mais de 500 empresas membros do Instituto. Né? A Secretaria está lá dentro, o Senac está lá dentro. E aí um pouco da tese do Caldeira. O Caldeira é super recente, diferente do Senac. E a gente entendeu dentro do Instituto que era papel do Instituto também poder apoiar esse lugar, tanto de ajudar as empresas que não conseguiam acessar pessoas qualificadas para poderem crescer os seus times, e, por outro lado, apoiar a sociedade, dar oportunidade, principalmente para jovens que não têm acesso a oportunidades. Então, o que a gente vem fazendo lá no Campus Caldeira, que é a plataforma de educação, através do Geração Caldeira, que hoje é um dos principais projetos, mas a gente tem outros projetos de educação, e a tese é muito simples. É como que a gente cria caminhos alternativos para que esse jovem possa acessar o mercado de trabalho, e que muitas vezes, quando ele sai da escola, se a gente olhar para a escola pública, a grande minoria dos jovens vão ter acesso ao ensino superior, né, no estado, na cidade ou no Brasil. Então, aqueles que não tiverem acesso ao ensino superior, é muito difícil eles conseguirem, né, posições de entrada relevantes no mercado de trabalho. Então, o que a gente está fazendo é ajudando esses jovens nessa transição da escola para o mundo do trabalho, e muitas vezes, quando os jovens conseguem um bom primeiro emprego, eles têm renda e assim eles vão fazer faculdade, vão continuar estudando. Então, a gente está começando esse experimento. A gente já teve 450 ex-alunos que passaram por esse processo. Desses 450, a gente tem mais de 300 que já estão empregados. E aí são empregos bons de entrada, né? E isso a gente vê que transforma a vida não só desses jovens, mas muitas vezes das famílias que nunca tiveram a oportunidade de alguém trabalhando numa área diferente, né, do seu histórico familiar. E eu ia dizer assim, eu tive um dos jovens trabalhando comigo na pesquisa, até porque a gente tem a pesquisa em comum lá do cluster, que também é parceiro do Caldeira, né, que era o Giovanni. Sim. Né, e o Giovanni... Da primeira turma. Isso, saiu do Geração, estava fazendo, acho que, graduação online de jogos, aí veio, é sensacional, assim, o pique, a iniciativa deles, né? E vocês nas trilhas também, só para dizer assim, tem de design, tem de TI, tem todas essas questões de indústria criativa, né? Perfeito, acho que se conecta super com a indústria criativa. Esse ano a gente vai ter uma trilha de marketing design, então... tem uma trilha de gestão comercial de vendas, tem uma trilha de programação, e esse ano a gente está lançando uma nova trilha de inteligência artificial e dados, né? Então, assim, as trilhas são criadas a partir da demanda das empresas da comunidade. Sim. Vai lá, pode ir. Nós tivemos uma aluna do design de moda que participou
Na última turma, inclusive, ela teve uma menção, a Sim. Cláudia Santana. Sim. E, inclusive, O eu Felipe sabe todos, eu decora estou os em nomes. contato com ela, porque ela está organizando um evento grande de tênis, skate. Ela até me mandou ontem, inclusive, empreendedorismo, como criar a sua própria marca no mundo da moda. Então, né, ela teve ela tem um protagonismo, ela fez, né, a formação além da nossa no Caldeira e está organizando, vai ser um grande evento. Então, Que legal. né, acho que a gente começa a convergir alguns pontos e conhecer algumas pessoas que são aquelas pessoas E é que... fantástico porque a gente busca alimentar esse espaço que era onde o jovem, a gente perdia ele, né? Porque a gente perdia ele. Ele saía do colégio, muitas vezes até no ensino médio ele já estava saindo, e a universidade era um espaço muito distante. Às vezes não era porque eles não tinham acesso renda, mas é porque eles tinham que se manter em outros processos, eles tinham outras necessidades na vida, e que aquilo, se manter estudando só não era visualizado por eles, né? Então, esse caminho de começar a abrir esse cenário de oportunidades era importante, e esse caminho do meio, né? Que daí a gente fala dos cursos técnicos, e como a economia criativa ela se presta a isso, e como o jovem hoje ele tem inspiração, né? Ele pode se inspirar nessas áreas a partir desse meio de campo, né? Eu vou fazer uma provocação. A gente tinha antes pré-conversado, né? Para ir para uma questão de qual é o gap, como é que estão essas questões de oferta e demanda, mas ouvindo o que vocês estão falando, eu vou provocar, vamos ver se sai alguma coisa, tá? O que eu percebo? A gente está falando de curso técnico e de necessidade de formação e demanda. O Caldeira cumpre com as trilhas, uma coisa sensacional ali. Tem os cursos livres de qualificação técnica que o Senac oferece, o pessoal pode fazer algumas coisas. Mas eu vejo, e eu já fiz 2 pesquisas, uma em 2014 e em 2022. A Jo já vai conhecer, porque me conhece há tempo, vai ouvir o meu papo. Mas, assim, a minha curiosidade era, e eu acho que entra nesse gap que tu está falando, entre o cara estar no ensino médio, e o cara vai ou não para o trabalho, mas não vai para o superior, fica ali. O que eu vi antigamente? Eu tenho curso técnico de Química, eu sou técnico em Química no 2º grau. Tá? Não sei se vocês têm algum curso técnico de ensino médio. Eu sou técnico em Química. E eu fiz uma pesquisa em 2014, depois repeti em 2022, para ver o que o Estado... Eu não conseguia pegar nas escolas particulares, porque não tem uma base de dados, né? Então, a gente pega do Estado. Então, não estou falando do Estado por falar do Estado, mas era a que eu tinha, e acho que se reflete na privada também, para ver qual era a formação técnica de cursos técnicos em economia criativa ofertada no ensino médio, né? Que hoje acho que chama jornadas, trilhas formativas, tem um outro nome. Né? Porque o que cumpre o Senac com o curso técnico de qualificação, o que a PUC cumpre, ou o que a trilha do Caldeira cumpre, era o que talvez antigamente esses técnicos fazem, às vezes, no ensino médio. E assim, gente, esmagadoramente, eu posso pegar depois os dados e deixar até nos links e descrições, 99% dos cursos técnicos ofertados no ensino médio eles são administração, contabilidade, a informática beira ali os 1% ou 2% que pode levar para a indústria criativa, né? A publicidade tem um outro. E se chama de informática ainda, né? Isso, informática, né? Fiquei bem surpresa com esse dado, porque eu sou do interior e na minha época, final dos anos 90, início dos anos 2000, só existia na área de informática. Os 3 colégios particulares ofereciam então, só na área de o que mais aparece da indústria criativa é a informática, se considerar, porque tem conceitos, às vezes, que não levam a informática de maneira pura, ou a tecnologia de maneira pura para a indústria criativa. Mas, assim, é isso, é publicidade e informática, com esse nome mesmo, né, porque está ali no catálogo, e o resto é administração, contabilidade, química, tanto que eu sou técnico em química, ou arquitetura, desenho industrial, que eles chamam e tal. E o que a gente coletou, conversou com as pessoas e viu? Quando aparece, sei lá, música, quando aparece teatro, quando aparece alguma coisa de economia criativa, é uma oficina, é um hobby na escola, e o cara não é ensinado a cobrar, a saber o aluguel de um palco, a quanto é que custa uma cenografia, câmera, quanto é que eu vou cobrar de ticket, quanto é que eu deixo de percentual para casa, que isso é um negócio. Né? Eu estava ontem dando uma capacitação, inclusive, disso na cidade de Gravataí. E, inclusive, aplicar tecnologias a isso, né? Ele consegue entender a música pura, ele é só um ensino da arte em específico, ele ganha né? um hobby para tocar violão, vamos dizer assim, que nem eu toco violão. Mas o cara não é profissionalizado. Então, para mim, isso soa muito na cabeça quando a gente está falando da necessidade dos programas e do que a gente faz quando ele está saindo, quando parece que, às vezes, no ensino médio, a gente já não aponta um profissionalismo na indústria criativa. Então, isso é uma provocação. Não sei o que vocês pensam aí. E eu vejo assim, olha, que como eu tinha falado, a gente também tem uma alta capacidade de formar
gente qualificada para o mercado, mas a gente também não consegue reter o jovem, porque tu falou, né? Tu falou do curso gratuito de moda que tem, né? De costura. Que tem alta procura. Mas a gente tem no mercado, a gente tem um programa que é o DNA da Moda de Porto Alegre, que a principal queixa, e a gastronomia também, agora eu estava ontem falando com o Sebrae, ele mapeou também isso, a mesma queixa é dificuldade de contratação e formação na área. Então, assim, e principalmente na área básica, na costura, né, na gastronomia, nos chefs, assim, na parte de auxiliar a cozinha. Então, assim, esses jovens, eles estão até se formando, mas eles não estão ficando naquele processo, né? Talvez, assim, não falte um apelo, talvez aquela formação não está tão clara, ou aquele trabalho não está deixando eles com vontade de permanecer, ou por outras questões, né, que a gente pode falar. Mas eu vejo que tem isso. Tem um gap aí, que é a gente tem formação, mas talvez a formação não esteja encontrando a necessidade bem clara de mercado, ou então o mercado não está adaptado a esse jovem que está entrando no mercado e ele não consegue reter ele, né, nesse processo. Eu ia dizer, tem uma palavra que, se eu vou errar, nova, porque na minha época se usava empregabilidade, hoje é trabalhabilidade, acho que estão trocando a expressão, né? O Felipe acha. E eu ia dizer, o programa de vocês tem uma coisa muito assim, né? De tentar botar 100% para trabalhar. Uhum. Como é que tu vê esse gap que a Jo está falando de formação e colocar para trabalhar? O que tu pensa, Felipe? Acho que na experiência que a gente tem lá com Geração Caldeira, que, de novo, é um programa super pequeno, né? Então, assim, todo ano a gente forma 200 jovens. Mas a grande questão, acho que é o funil, porque entram, né? No ano passado entraram 7.300 jovens se inscreveram, e no final a gente seleciona 200. Então, esses 200, eles passaram por um processo seletivo de 5 meses, e o que eles têm? Eles têm vontade, eles têm sonhos, eles estão comprometidos com aquilo. E isso, para mim, faz o cara fazer um curso até o final e querer. Só que a grande maioria, se a gente pensar... e vem de um sistema, né, educacional que o cara passou a vida inteira na escola lá, e para o jovem, muitas vezes, ele não entendeu o que ele estava fazendo lá dentro. Exato. Aí a escola dizendo que ele tem que aprender tudo isso e ele está lá passivo no aprendizado. Então, assim, ele segue nesse modelo depois que ele termina a escola. Então, eu acho que o grande desafio, e a gente tem um desafio enquanto, né, sociedade, porque não é só o papel do governo, do estado, do município, de como que a gente ajuda essa turma a poder sonhar. O que a gente está fazendo no Caldeira é ajudar esses jovens, como o Giovanni, como vários alunos do Senac, que viraram nossos alunos também, poderem acreditar que eles podem. E o Caldeira, por ter um espaço físico, materializa isso. Então, ajuda. Quando o cara está fazendo um processo seletivo que é 100% online, o programa hoje é do Brasil inteiro. Então, tem jovens do Brasil inteiro que estão fazendo. A gente leva lá 800 jovens para passarem um sábado dentro do Caldeira. Muitos, e a gente vê isso assim, visualmente. O cara chega lá dentro, ninguém sabe que o Caldeira existe primeiro. Ele chega lá dentro, ele olha e ele fala assim... Entendi. Encantamento. Se eu fizer esse curso online, eu vou poder trabalhar numa dessas 500 empresas que estão aqui. Então, para muitos, vira a chave. E esses que viram a chave é o nosso compromisso, não só do Caldeira, mas de todos os parceiros, de ajudar essa galera. Então, o que eu acho que falta é a gente achar, primeiro, sensibilizar essa turma para eles poderem pensar e sonhar com isso. E depois que a gente identifica quem quer, a gente precisa ajudar. Porque muitos não querem. E aí, assim, putz, então tudo bem, não vou conseguir ajudar. Mas os que querem, a gente tem a obrigação de ajudar. E os que querem, eu tenho certeza que vão gerar valor para as empresas. É o que a gente está vendo no Caldeira. Hoje, a gente tem mais de 100 empresas que são parceiras de empregabilidade, que pagam uma taxa anual para ter acesso prioritário para contratar os alunos. A gente recebe empresas que nos procuram e falam assim, Felipe, qual é a escola pública que vocês encontram esses jovens? E a gente fala, de todas, porque eu estou pegando de todas as escolas aqueles jovens que realmente entenderam, que têm vontade e que estão comprometidos. Fizeram já essa peneira, né? Essa peneira foi... uma peneira. Da vontade. E aí, às vezes, é o desafio de... Às vezes, eles não ficam porque eles não viram o valor já de sustentar a vida deles, né? Daquilo ali. Alguns percebem na hora, então a gente vê, e outros
falta isso, falta vislumbrar aquilo como uma carreira, como aquilo vai ser importante para o desenvolvimento, para a sustentabilidade deles, né? Também, enquanto muitos deles sustentam família, muitos deles têm que se manter de forma independente. E esse é o grande problema de perder jovens, né? Principalmente em situação de vulnerabilidade, antes deles conseguirem acessar esses cursos, né? E aí a gente tem isso, né? A gente tem, às vezes, eles... eu estava falando ontem até com uma pessoa da gastronomia e ele tem uma grande rede e ele tem uma parte de formação dentro da própria rede deles de restaurantes em que ele forma para empreender dentro da empresa. Ele vai formar sócios. Então, ele consegue manter o jovem interessado ali no momento que ele vai fazendo essa escala. E é uma oportunidade de escalar e ser sócio da empresa, né? E ele tem aí a oportunidade, hoje tem grandes redes que são tocadas por esses jovens que começaram lá na frente. Mas é isso também, reter essa pessoa, né? E eu olhei muito pelo exemplo da costura, porque é isso, às vezes até tecnologias que a gente possa embarcar também, que possam trazer um outro olhar para aquela pessoa que está lá aprendendo a fazer a costura, que vai chegar lá, vai ficar depois numa empresa um pouco, mas aí vai ver que tem oportunidade de ganhar mais em outra área, ou que aquilo ali, aquele jovem não está contentando só aquilo ali, ela não percebeu aquilo como um negócio, né? Ela não percebeu aquilo ali mais com valor, só como um processo manual específico, e aí ela vai procurar outra oportunidade. Então, a rotatividade muito grande, né? Então... Exatamente. O Felipe falou do encantamento que os alunos têm ao chegar no Caldeira. E a gente tem uma certa... Não só os alunos, né? Eu sou super primeira vez que eu fui, eu adoro ir lá no Caldeira, a gente tem um espaço... O Pedro me deu um show de Caldeira, eu fiquei... E assim, é tudo lindo por lá. A gente recebe alguns alunos de escolas, principalmente de escolas públicas, lá na nossa unidade. A gente percebe esse encantamento, só que nem sempre é possível fazer esse deslocamento, né? Envolve transporte, envolve muitas vezes algum café que a gente vai receber eles, enfim, disponibilidade dos professores, algumas oficinas. Então, a gente começou recentemente a propor hackathon, onde alguns professores vão nas escolas e eles propõem um desafio para grupos. Então, os alunos eles conseguem aplicar, né, o conhecimento para a solução de problemas. E a gente percebe que isso está tendo uma boa resposta dos alunos, porque eles enxergam como, eu vou usar todos os meus conhecimentos para solucionar um problema de verdade. Então, nós fizemos nas escolas, nós fizemos também, o mais recente foi com o Shopping Praia de Belas, dos nossos alunos entrando no shopping e resolvendo um problema deles. Então, essa ideia do unir grupos com habilidades diferentes, seja, né, dentro das escolas para solucionar um problema real ou nos nossos alunos para solucionar o problema de algum dos nossos, né, enfim, de alguma empresa, de alguma entidade como um todo. Inclusive, se vocês, né, tiverem alguma proposta, a gente pode alinhar isso. E aí a gente percebe um grande interesse. E isso vai muito em direção a uma cultura que a gente tem, que é a cultura maker, onde a pessoa ela vai construir, né, vai construir a partir do conhecimento. Então, a gente tem a cultura maker bem forte lá no Unisenac. E eu vou te dizer que... A moda ela já tem uma característica maker por si só. O pessoal de produtos, assim, design, moda, tem essa... Mas isso vai ao encontro do que o Felipe falou de tangibilizar, né? Quando tu põe o desafio, tu tá tornando tangível aquele processo para a realidade daquela pessoa, Sim, tu sai do aprendizado teórico, que é o clássico, que deixa o cara chateado, que nem esse Felipe, o cara não vê perspectiva para uma coisa que ele... E tangibiliza com motivação, né? O desafio, assim como o Caldeira, ele motiva, porque aquele espaço é um espaço meio de sonho, né? Ele concreta, olha, eu posso chegar aqui, posso trabalhar nessas empresas nesse formato. E, ao mesmo tempo, os desafios de resolver alguma coisa que é uma situação daquela sua realidade, né? Daquilo... E talvez esse ponto, né, seja esse gap que a gente estava falando das instituições de ensino e do mundo do trabalho das empresas, né? Então, assim... O que a gente percebe? Muitas vezes a empresa, ela participa de um hackathon, um projeto, mas assim, sempre faz de conta porque são os jovens, né, da escola que estão... O que a gente percebeu hoje, no Geração Caldeira, a gente não está fazendo, a empresa não está fazendo favor para ninguém. A empresa contrata porque vai ser melhor do que o candidato que ela já tem. Então, quando tu vira essa chave, não é faz de conta. A empresa entra mais valendo no negócio. Então, acho que aí tem uma oportunidade de fato, conectar. Porque se o aluno perceber, a empresa está aqui
porque ela quer me contratar, ou ela está aqui porque ela quer investir no meu projeto, muda completamente o jogo. Vira um jogo de adulto, não um jogo que é faz de conta. Eu finge que eu estou ensinando, a empresa finge que traz o projeto ali. Né? Mas eu acho que é uma coisa também nova para o ambiente de economia criativa, eu ia dizer, os ambientes de inovação. Porque para o Caldeira isso, né, tem uma naturalidade, é um ambiente de inovação que nasce a partir das empresas e aí vê essa necessidade e monta programas. Para as universidades, a gente tem os parques, né? Então, aqui na PUC, tu tem aqui no PUC também, o Tecnopuc com uma quantidade enorme. Só que não se fazia aquela ponte entre ali e aqui. Hoje, nos últimos anos, começa a se fazer. Mas na economia criativa também é muito novo isso. Se não for pela TI ou pela comunicação que presta serviço lá, né? Outras áreas é muito nova. Então, pega o exemplo aqui, nós estamos no ProHub, que é dentro da FAMECOS. Que a ideia da FAMECOS, o que é? A mesma coisa como Caldeira. Coloca a empresa para dentro, deixa os alunos circular junto e eles começam a tangibilizar melhor. Claro, nós estamos falando do ensino superior. Aqui faz no ensino técnico e as outras iniciativas. Então, acho que tem isso. Só que eu queria provocar... Eu sou provocador, tá? Eu vou bagunçar. O negócio aqui, já que eu estou de suposto roster iniciando as conversas com o que o Felipe tinha falado, mas não... Acho tudo com mérito maravilhoso, mas eu queria me preocupar, e como professor, aquela coisa... Eu quero saber dos que não querem, Felipe. Sim. Dos que não querem, entendeu? Porque os que querem, a gente tem um monte de exemplo, né? E vai, o cara quer. E às vezes a gente, quando está na formação, a gente está recebendo os que não querem, né? Aqueles que, cara, por uma razão ou outra, como a Jo disse, desanimam, não veem perspectiva no salário, né? Que a coisa vai. Então, me preocupa muito esses os que não querem, né? O que vocês veem? Porque é uma geração diferente, que a gente comentava ali fora, né? Sim, então, esse jovem, por que não querem? Por que eles não querem, que entendeu? falta? Por que uma empresa, como tu disse, reclama de que ele precisa contratar gente e a gente vai aonde forma, vai no Senac, vai na PUC, vai em outro lugar, vai até na Trilha do Caldeira, mas acho que ali o programa está bem direcionado com o ecossistema dele, consegue dar vazão, né? E aí tu diz, não, mas está tendo formação, né? Mas o cara diz que não tem como contratar. Qual é a visão desse que... Eu não sei se é o que não quer, mas eu usei como exemplo porque veio na fala do Felipe, né? Sim. O que falta, né, para encontrar, porque é aquilo, né? A gente, então, está aqui mostrando projetos que a gente tem qualidade em informação, que está tentando buscar formas de resolver esse desafio, resolver esse acesso ao jovem, buscar esse... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado reclamando que falta. Né? E a gente tem jovem. E isso as universidades estão passando também. As universidades estão sem alunos, porque os alunos também não querem mais acessar. E a tecnologia é isso, né? A área da TI é uma área que as pessoas estão indo para o mercado antes de se formar, porque estão vendo mais oportunidade no mercado do que dentro das próprias universidades. O que está acontecendo? Onde é que está ficando esse jovem que... Não está deixando de existir, eles estão vindo, né? Onde é que eles estão nesse processo e por que a gente não está conseguindo, né? Em muitos momentos. Que a gente comentava, não sei o que vocês pensam, mas para mim, às vezes, parece, dependendo do setor, que a própria modelagem de negócio da pessoa daquele setor oferta um salário que o jovem está. Por isso, e trabalhando no sábado, eu não vou ir. Né? Não sei se isso acontece em todo o mercado tradicional, porque o Felipe talvez também tenha uma abrangência maior com eles, mas na economia criativa parece acontecer muito isso. Acontece. E por isso que por isso que os grandes, o eixo, né, que a gente chama na economia criativa, que é Rio e São Paulo, eles levam os talentos também, né? Porque a gente está pagando, apesar de a gente pagar muito bem, a economia criativa é um dos maiores salários médios que a gente tem no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Mas, ao mesmo tempo, quando vai comparar, quando a gente chega naquele nível do talento, ele vai acessar a gente. Se tu estratificar operacionalmente, ele é baixo, mas se pegar na média, ele vai ser, né? É, isso. Mas o Felipe resolve fazendo o filtro, né? Vai filtrando bastante, mas chegar de 7 mil a 200. E aí, esses 7 mil, né? E tem 6, mercado 800. precisando de 6... A matemática, Jô. Tá certo, tá justo. Tá 6.800, cadê? É isso aí. Então... Mas eu acho que, né, o que a gente está fazendo no Caldeira, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Né? Então, assim, a gente está fazendo um funil e dando oportunidade para todo mundo, mas, né, no final, a gente seleciona aqueles que talvez não são os que estão desmotivados e que não... Eles podem até desmotivar, mas vocês motivam? Vocês conseguem fazer não todos, né? Então, assim, muitos no início passa o processo... Dos 6.800. Dos 6.800, a gente perde... Né, a gente dá uma bolsa de um curso da Alura, que é uma das melhores plataformas, né, educacionais que existe, a gente dá uma bolsa gratuita. Dos que a gente dá uma bolsa, muitos nem acesso à Alura.
A Lu é paga, a gente está dando uma bolsa porque o cara se inscreveu. Então, assim, tem uma turma que a gente nem sabe quem é. O cara se inscreveu, foi impactado na TV, a mãe falou, alguém falou. Então, a gente perde muita gente. Então, eu acho que tem um lugar... Enfim, o buraco é muito mais embaixo, assim, né? Que eu acho que veio todo um processo, né, da educacional, que esse é jovem desde criança, ele teve um modelo ali que o ensino, o estudo, o colégio era, muitas vezes, algo chato. Não era algo que ele estava lá para despertar curiosidade, para aprender e tudo mais. Então, vem nesse modelo, quando ele vê um curso técnico, uma faculdade, ele fala, eu vou continuar fazendo... Mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, assim, ele já vem com esse lugar. Então, acho que tem que ter um lugar que muda a chave, ou pelo menos cria oportunidades para o cara enxergar outras coisas. Vou te dar um exemplo. Tu falou, o jovem não quer trabalhar porque ganha pouco, todo mundo quer ser influenciador, youtuber. Se a gente conseguisse explicar para os jovens que um youtuber tem uma equipe de produção gigantesca, que um evento como o Salt Summit gera de dinheiro no mundo audiovisual, quem trabalha com eventos, muitas oportunidades. Então, assim, o que está nos bastidores ninguém mostra. O cara quer ser o influenciador, mas ele poderia ser o cara que vai fazer a produção. Então, assim, tem muita oportunidade que talvez a gente precisa usar essa questão, que é o que são as referências para esse jovem, né? Que não é mais as referências que a gente tinha há 20 anos atrás, do sonho, onde é que esse jovem quer trabalhar. Há 20 anos atrás ele queria trabalhar em multinacional, em grandes empresas e tal. Hoje o cara quer ser youtuber, quer ser influenciador. Só que existe uma nova indústria que ninguém conta para ele. Ele só vê o cara na televisão e acha que é o cara no YouTube e é esse cara. Se a gente conseguir mostrar que isso é economia criativa, que isso é produção audiovisual, talvez ele comece a entender que, então antes de eu ser o famoso influenciador, eu posso trabalhar para esse cara numa esfera menor, que é o que eu tenho capacidade técnica de fazer. Fragmentação, segmentação, postos de trabalho, né? Eu tenho a minha filha faz audiovisual aqui na PUC e ela queria ser artista. Não passou na URGS para fazer, ficava com a ideia de ser artista. Hoje, ela descobriu assistente de áudio, descobriu toda a parte de trás e está vendo toda a máquina se mexer, que nem tu diz, né? Perfeito. E isso tem em todos os setores, né? Os bastidores, na moda também então, muito, assim... na minha área de atuação, especificamente, eu não consigo ver essa desistência de forma tão expressiva. O que acaba o pessoal entra na moda e fica na moda. O pessoal entra na moda e ama a moda e fica na moda. Normalmente, assim, ou mudança ou questão financeira. Mas tem um problema na tua área que a gente está falando isso, que eu acho que é com as costureiras, né? Sim, especificamente. Em termos de tem muita demanda, mas os salários são baixos, tem uma série de coisas que eu escutei já, né? Boa costureira, os salários não são tão baixos. Nós Defina temos vários... Boa demanda experiência, né? Demanda ficar formado. E conhecimento técnico. Isso. Então, assim, não é só costurar. É conhecer o tecido para saber como ele se comporta, para fazer uma modelagem adequada. Então, fazer uma formação que não só de máquina de costura, e sim uma formação mais completa. Nós temos vários alunos formados em design de moda, que atuam dentro de ateliês assim, de... né, bastante conhecidos, e que tem um bom salário, inclusive maior do que de designers Mas eu vou te explorar numa coisa, Anícia, então... já no teu conhecimento de moda, assim, que a gente falou que eu tenho essa proximidade, né? Uma boa costureira, ela ganha bem, isso eu conheço e tal. Mas essas boas costureiras, ou bons costureiros, né? Hoje, como é que eles estão? Porque do tempo que eu fiquei por Novo Hamburgo, né? O que eu tenho ouvido das fábricas de calçado é que os mais velhos e mais maduros são esses. E que está difícil engajar os novos nessas operações pequenas, tu entende? O designer de moda sai querendo ser ateliê, entendeu? Querendo ser... a empregabilidade dos nossos alunos designers acaba sendo em ateliês de festas, de noivas, onde tem os na régua lá em cima aí, onde tem os maiores salários e onde tem também uma qualificação técnica muito isso, aí a gente tem aquela régua, né, dos salários bem pagos, enfim, e que vão escalar e depois vão mas a gente tem, por exemplo, a gente está fazendo uma formação... de fábrica a gente está fazendo uma aceleração de 18 empresas de moda pequenas, né, que é aquelas empresas que não conseguiam acessar nem os projetos do Sebrae, assim, de competitividade. E a dificuldade deles é em costureira. Mas eles aí não conseguem acessar, porque quando tu fez um curso do Senac, às vezes, o curso do Senac até é um pouco melhor, mas alguns outros cursos, como uma universidade, tu pagou bem, tu quer um salário bom. Esse jovem sai buscando. E essas empresas que estão começando, muitas vezes elas são
empreendedoras que saíram do Senac, saíram das universidades, mas elas não têm condição de contratar costureiras do mesmo nível, a colegas delas, para começar o projeto, né? Então, é isso, falta aí eles vão pegando do mercado, daquelas pessoas que já estão formadas, formando a sua experiência de vida, assim. E essas pessoas estão, né, são mais antigas, são mais velhas, e o jovem, nesses cursos, esses jovens entrantes, eles não querem esse lugar baixo, assim, de salário baixo. Isso foi o que eu vi lá em Novo Hamburgo, na região calçadista. O jovem está saindo de design de moda. E tem uma mudança comportamental também. A gente não sabe solução, a gente está colocando coisa aqui para isso, né? Isso não é só na moda, né? Porque se pegar a indústria geral, exatamente claro. o Metal mesmo mecânica, desafio, assim. eu escuto muito também em outras áreas, enfim, com pessoas, né, que eu me relaciono das indústrias no geral. Aquele processo de estar 8 horas fazendo a mesma atividade é completamente diferente de uma pessoa que vai fazer um produto do início ao fim. Então, são universos diferentes, mesmo que o nome da profissão seja o mesmo, são universos que separam. E aí não é só na indústria, também é nos serviços, né? A gastronomia tem a mesma crítica, porque os profissionais que estão saindo, que a gente forma com qualidade, eles não querem estar de auxiliar de cozinha por 8 horas, 10 horas numa jornada extenuante. Esse jovem que está acessando, ele está querendo ser um empreendedor. Eu estou almoçando, quer café? Ele está querendo ser um empreendedor, ele está querendo ser um consultor, né? Mas ele não está querendo entrar no chão de fábrica ali, né? Naquele início. E é legítimo, é um espaço legítimo. Então, assim, o que a gente vai fazer? O que tem que resolver? Tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia vai resolver muitos desses processos que vai trazer produção, vai trazer produtividade, que é uma coisa que também a gente perde, né, dentro de um processo, mas a tecnologia vai dar esse suporte. Mas esse jovem que não acessou esses cursos super qualificados, onde é que a gente, né, em que lugar eles vão ficar desse processo, né? A tecnologia resolve uma parte, que mais, né, uma jornada diferente de trabalho, porque esse jovem ele não tem mais o mesmo comprometimento com um CLT, não quer ficar 8 horas dentro daquele espaço de trabalho, então a gente vai ter que mudar a jornada. Como o mercado também tem que se comportar para absorver um jovem que está vindo com outra visão de mundo. Não, eu vou dizer, é um tensionamento, né? Porque eu me pergunto, eu como professor já me perguntei várias vezes, será que eu sou muito burro? Será que eles estão certos? Será que eu estou errado? E não queria trabalhar tanto tempo, fazer... E tu vai olhando na prática, na experiência, os jovens conseguem. Eles conseguem um projeto aqui, um negócio aqui, se encaixam melhor, às vezes, do que a vaga de 8 horas dele ali. E ele vai jogando e o mundo vai mudando e a gente... Estou falando como professor em sala de aula, tentando mostrar coisa. A gente vai aprendendo com eles, né? E nesse ponto, assim, para mim, tem uma questão muito simples, que é o que tu falou, talvez, da trabalhabilidade, né? Uhum. Que é o seguinte, se qualquer pessoa desenvolve uma habilidade técnica, que pode ser a costura, pode ser qualquer habilidade técnica, essa habilidade técnica tem um valor de mercado. Uhum. Tu pode empreender, montar um negócio, tu pode... né, trabalhar numa empresa, ou tu pode fazer vários projetos. Uhum. Então, eu brinco assim, o cara que tem... Qual é esse processo? Primeiro, precisa ter curiosidade e vontade de aprender. Então, eu quero fazer, por exemplo, aprender a fazer cadeiras de madeira. Hoje, eu não preciso fazer uma faculdade ou um curso de madeira. Eu posso entrar no YouTube, ver e aprender a fazer cadeiras de madeira. Com essa habilidade de cadeiras de madeira, de alguma maneira, eu tenho um valor. Eu sei fazer cadeiras de madeira. Eu posso trabalhar numa indústria de cadeiras, eu posso fazer a minha empresa de vender cadeiras de madeira, eu posso vender para várias pessoas. Então, isso, para mim, é a liberdade que o jovem busca. Que é a liberdade de poder ter autonomia, de ter liberdade de fazer a sua vida. Porque precisa ganhar dinheiro. Então, acho que a grande diferença é que antigamente era a carreira. Uhum. Então, para tu ganhar dinheiro, tu precisava ser médico, advogado. Hoje, tu precisa ter a habilidade que tenha valor de mercado. E eu acho que o desafio é entender que no momento que tu tem essa habilidade técnica, tu tem a liberdade para fazer o que tu quiser, na verdade. Tu pode ser empregado, pode ser empreendedor, tu pode ser consultor, tu pode... Mas eu acho que até virar essa chave é difícil de entender, né? Então, eu acho que esse processo é como que a gente... Porque o jovem está buscando isso. Ele não quer mais um emprego formal, ele não quer mais trabalhar 8 horas, mas ele precisa ganhar dinheiro. Ele quer... Como que ele vai ganhar dinheiro? Tem várias formas diferentes do que era há 30 anos atrás, né? A minha sugestão é que no próximo podcast ou nas próximas reuniões a gente inclua
esse público. O jovem aqui. Tinha que estar um jovem Eu tô pensando aqui. exato, porque isso é o que a gente Acha dele. entende dele, Ótimo. isso é o que a Isso gente aí, acha dele. E aí, nesse momento, faltaria exatamente Ele. dois jovens falando, não, mas o que eu enxergo é Já dessa pegar forma. alguém da Mas, universidade, gente, da tá nossa certo, área. Mas da eu vou nossa área de dizer, eu atuação. acho que é isso também que a gente tenta com a pesquisa chegar, né? Ouvir. Exato. É ouvir ele, Vai porque ouvir a o gente... empreendedor e ele, né? Tem as duas ouvir os coisas. dois, mas principalmente ouvir esse jovem, porque a demanda... O que falta para eles? Mas às vezes é como o Felipe diz, ele não sabe o que falta para ele porque ele não viu o valor ainda. Ele não viu o valor na habilidade. Então, vai ter E aí isso. trazer para perto da gente e entender esse nosso contexto e poder ser uma pessoa que no seu local pulveriza Um isso, agente, acho né? que seria um agente local. Sim. Eu acho que isso seria bem interessante, assim, até algumas lideranças jovens de bairros participar e aí disseminar nos seus locais. Eu acho que isso pode ser bem importante. Tu sabe que a Coliga buscou, né? E aí eu vou trazer os dados que eles tiveram aqui do Sul. Coliga, A Coliga, Escola de Escola de Economia Economia da Criativa, Globo, que é da da Fundação Fundação Roberto Roberto Marinho, junto com a OEI. E eles tiveram essa dificuldade. Eles fizeram isso. Eles buscaram agentes para induzir o processo dentro das suas comunidades, formaram, treinaram esses agentes, mas o que eles tinham? Duas coisas. Eles não conseguiam acessar o jovem aqui no Rio Grande do Sul. Então, mesmo assim, mesmo com aquele jovem induzindo, eles acessaram poucas comunidades e não conseguiram engajar. E o jovem entrante, ele não, né, acho que era menos da metade, continuava nos cursos, né? Então, assim, porque eram cursos gratuitos. Esses gaúchos são muito né? desconfiados. Mas não é... E isso era de todos, assim, sabe? Tipo, isso eles têm uma evasão dentro do ciclo, Sim. porque eles são trilhas, e são trilhas gamificadas também, de aprendizagem. Eles têm uma evasão dentro do processo. O número de inscritos é infinitamente menor ao número de pessoas que vão ter as certificações ao final, e são cursos rápidos, né? Mas aí falta o valor, né? Falta ele acessar o que a Coliga também estava fazendo e queria fazer, mas não tinha conseguido naquele momento ali, que era conectar mercado. Eu ia dizer, acho que a Que Coliga... faltava valor direto. Eu acho que a Coliga tinha um modelo, teoricamente, eu acho que aplicado no Rio, que nos falava, né? A Sim. FAB e tudo, também é parceiro com a FAB Isso. no Coliga. Do Futura. Como faz o Caldeira no programa de conectar uma empregabilidade, uma trabalhabilidade no final, mas que lá eles tinham já uma rede montada que eles conseguiam fazer alguns acertos maiores do que eles estavam com a rede aqui no Rio Grande do Sul. Sim, né? principalmente lá, porque eles trabalhavam a partir do Canal Futura e de Isso. alguns projetos comunitários também que existiam lá. Mas é isso. Então a pessoa terminava o as valor, certificações né, e podia ter faltava. uma oportunidade num projeto, né? Eu me lembro disso aí. Isso. Eu ia voltar na questão do que o Felipe falou da carreira ali, que eu achei super importante, assim, tá? Isso acho que é uma coisa... algumas coisas me tocam muito pessoalmente, tá? Eu sou muito passional. Mas é porque eu já tive algumas discussões com o pessoal de escolas de administração, né? Formações de administração, em que eles... teoricamente, eu vou falar isso porque, assim, além de eu tive empresa de games, sou do mercado, mas eu tenho a carreira de pesquisa, né? E o pessoal conseguia jogar na minha cara nas pesquisas assim, não, uma pessoa de economia criativa não tem carreira. Porque carreira tem que ir numa firma, né? Sim. Tu tem que ter um plano, tem que crescer. Não, mas um fotógrafo, ele é sozinho, ele não é... E eu acho que o que o Felipe coloca para mim é uma coisa importantíssima da gente conseguir fazer com que ele tenha a noção de que a carreira dele existe, mas é diferente. É de outra maneira. Não só na economia criativa, mas também geracionalmente diferente, que nem tu estava falando. Né? Então, acho que a gente tem que falar mais de carreira para a galera, desde o ensino médio, nos cursos, né, que preparam eles. E na universidade a gente tenta falar isso, já vai ali, porque eu acho que é um ponto importante. Talvez ele não enxergue o que ele faz dessa maneira, né? E carreira em economia criativa, né? Que é uma área que eles enxergam só como um hobby e é uma importante área hoje de desenvolvimento e geração de renda. Não, aliás, uma das grandes áreas. Eu não gosto de dados, sabe? Que eu pesquiso dados, mapeamentos, acho isso aí super dia da marmota para mim, tá? E todo mundo me pergunta dados. Mas, assim, o último estudo do governo do Estado dava como o segundo setor de maior empregabilidade no Estado. Mais de 130 mil postos. Não contava nem os 80 mil postos de FGTAs dos artesão. Quem vai a 200 não sei quanto. É um baita de um setor no Estado. O Itaú Cultural mostrou que emprega mais do que o setor automobilístico. Sim. Né? O setor das indústrias e criativas, mas a gente não tem. E aí a gente também vai falar do próprio setor econômico, né? De quem pensa, porque a gente passou agora a receber uma consultoria econômica lá, que foi fazer um mapeamento de dados econômicos do Estado, e ele questionou se existia KNAI para moda. Mas não existe KNAI para moda. Não, existem vários KNAIs.
Claro, Uma indústria. pra Mas isso a gente Mas passa daí tu toca e num vai ponto que eu vou de- chorar, porque o games não tem KNAI, tá? Pois é, exato. E aí, assim, ó, a gente também tem isso, né? Sim. Tá na TI, mas não tem KNAI específico. Mas a moda tem KNAIs, né? A gente Tem não vários, consegue inclusive. perceber a economia criativa dentro desses, Mas desses aí também a setores gente tem um tradicionais. comportamento, eu falar tecnicamente, você falava ontem até na capacitação, de que a nossa formalização existe em parte, em média, 70%, 80% das coisas em economia criativa são formalizadas, mas nós mesmos buscamos dinâmicas diferentes dessa formalização. Então, pega a publicidade. Cara, eu vou te chutar, não fiz, mas eu posso tentar fazer esse dado para os próximos meses. Mas eu te diria que assim, ó, 70% das agências de publicidade não estão no KNAI de agência de publicidade. Tá? Elas Sim. estão em outro KNAI porque pagam um imposto diferente Não, mas- ali, uma coisa aqui. E aí a gente não consegue, quando busca os dados, sabe que eu tô Claro. falando contigo porque a gente vive nesse dia da Isso. marmota, dá uma noção para o governo real do mercado. Mas aí é que tu disse, né? A gente tem implicância com dados, porque existe isso, essa dificuldade de a gente conseguir dados dentro dos setores de economia criativa, mas para pautar política pública e investimento a gente precisa de dados. E aí a pesquisa também, para pautar a política, para pautar a construção de qualificações específicas, a gente vai precisar de dados. Então a gente volta nisso. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui com a pesquisa. E aí eu já vou iniciando a nossa rodada final para a gente ficar aí nesse tempo de podcast, para poder depois divulgar o podcast, mandar o link junto da pesquisa, fazer os cortes. É exatamente isso que a gente está tentando fazer com a pesquisa para poder auxiliar o município, né? O comitê, a Joana e a secretaria. A Joana não. A Jo, assim, não. desculpa, o município, Isso, né? isso, Então, o município. a Jo vai apanhar em função das bobagens que eu digo no Sim, ar, não, tá? exato. Desculpa, tá? Perdão. A gente está tentando esses dados para isso, para que o município possa ter essa noção, fazer políticas e para que as instituições que trabalham com formação, como o Caldeira, como o Senac, como a PUC, como as outras universidades que estão também dentro do comitê, possam tentar fazer alguma coisa, né, que a gente falava. Então, eu vou iniciar uma finalização aí para a gente poder fechar o podcast. Às vezes a gente busca ter algumas ideias de produtos, e quando eu falo em produtos, são produtos educacionais, e a gente pensa dentro do nosso grupo de professores. E agora, conversando com vocês, eu comecei a ter várias ideias do que pode Isso é ser um problema. ofertado. E um problema Eu e tô uma solução brincando, juntos, sim. né? O que pode ser ofertado nessa direção, né? Pensando na estrutura que a gente já tem e na necessidade de qualificação. Então, acho que esses momentos que a gente se reúne, eles são muito importantes, porque a gente sai do nosso meio e percebe essas necessidades, essas demandas, e vê a partir do que a gente tem, o que pode oferecer. E como a Anice disse, eu acho que a gente pode, melhor, assim, quando a gente tiver num resultado parcial dessa pesquisa, fazer um grupo de escuta com esses jovens, assim, trazer Eles todos. têm que participar. Pegar o pessoal do Geração Caldeira lá, vamos fazer junto com eles ali um grupo para entender isso, né? Porque isso está nos ajudando a pensar tanto produtos educacionais quanto política pública de qualidade para acessar, né? Para trazer esse jovem para o setor, né? Em termos do Caldeira lá, a gente tem a ambição de construir um distrito de inovação. Dentro de um distrito de inovação tem um dos pilares que é a cultura, que é, né, criar um lugar que seja um destino cultural. Então, assim, nos interessa muito entender os dados da pesquisa e se envolver, porque, de repente, se tem uma oportunidade, né, de demanda, de mercado, de formar profissionais XYZ que tem a ver com essa visão de um distrito de inovação, isso pode virar uma trilha. Sim. Isso pode, de fato, ser inserido no que a gente está fazendo. A gente cria os programas, como eu falei, de acordo com a demanda. O que a gente muitas vezes não tem acesso é a demanda, né? Então, a economia criativa é muito amplo. Então, eu não sei, né, como a gente estava falando antes, qual é a demanda, né? Mas, assim, a gente tem todo o interesse de estar junto nesse movimento e, se tiver uma demanda e fizer sentido para essa comunidade, cara, a gente pode montar o que for. E eu acho que o modelo que a gente está fazendo no Caldeira, a gente precisa replicar esse modelo e não precisa ser o Caldeira que faça. O que a gente está fazendo pode ser feito em qualquer outro lugar ou cidade que tenha minimamente um hub de inovação. O que é um hub de inovação? É uma articulação de empresas, de poder público, de universidades, de instituições educacionais. Isso é articulação. E o que a gente está fazendo vamos criar um software, uma metodologia que pode ser aplicado em qualquer hub, que não precisa ter um Caldeira numa outra cidade para fazer isso. Então, a gente está de uma forma muito organizada de poder expandir isso que a gente está fazendo para qualquer lugar
que tenha esse sistema alinhado. Assim. Então, a gente, enfim, tem todo o interesse de apoiar esse movimento e os alunos de Geração Caldeira, todos os jovens que a gente está, são super engajados e disponíveis para nos ajudarem. Porque no final é isso aí, né? A gente fica discutindo sobre o jovem e tudo mais e a gente já não é mais jovem. Cadê, né? Exatamente, cadê Fala o jovem? por vocês, eu sou jovem. Tá? Então tá, gente, queria agradecer, né, a participação, Felipe, Anice, aí o convite que eu e a Jo fizemos, né, para a gente poder discutir. Acho que já saiu um novo podcast que tem que estar com os jovens aqui. Né? Nem a gente já vê Cadê um deles o que vai jovem? conduzir. É o nosso Não próximo está nenhum podcast. de nós Exato. nesse sentido. E para quem está assistindo, então, a gente vai ter, né, o podcast disponibilizado no YouTube aí dos canais que são parceiros do Comitê de Economia Criativa, para a gente poder divulgar a pesquisa, os cortes com os links. E espero que vocês possam auxiliar respondendo o questionário, tanto empreendedor quanto colaborador, né, e as pessoas que veem essa necessidade, para que a gente possa ter essa noção que o Felipe estava colocando, para distribuir para todo mundo aqui, para a gente poder criar produtos, trilhas, programas mais afinados e mais alinhados nos ambientes de inovação e de educação que todos os parceiros têm.